A paz do Senhor, amada classe Filadélfia, minhas amadas irmãs, eu espero que todas estejam se cuidando, estejam bem cuidadas, né? E quero dizer que estamos com saudade, porém, no momento, este aqui é o único meio que nós temos para poder ministrar a nossa aula, nos encontrar na nossa escola dominical. Hoje nós estaremos ministrando a aula de número 2 da revista do segundo trimestre de 2020. E o título da nossa aula é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Você sabe o que é sublimidade? Pois é, eu também não sei. E por isso eu fui pesquisar, para que nós pudéssemos ter melhor compreensão do que esse título está querendo falar conosco. No dicionário Aurélio, sublimidade significa que atingiu altíssimo grau na escala dos valores morais e etc. Quase perfeito. 2. Cujos méritos transcendem o normal. 3. Magnífico, grandioso. E no dicionário informal, na internet, online, eu encontrei a seguinte definição: qualidade do que se aproxima do divino, do celestial. Qualidade do que é perfeito, excelente, grandioso. Excelência, perfeição. Ou seja, se a gente trocar a palavra sublimidade por uma dessas palavras aqui, a gente vai ter, né, por exemplo, a qualidade das bênçãos espirituais em Cristo, a perfeita bênçãos espirituais de Cristo, a excelência das bênçãos espirituais de Cristo, a perfeição das bênçãos espirituais de Cristo. Qualquer sinônimo desse vai poder representar bem e nos fazer entender com palavras simples do nosso vocabulário, que a gente vai entender que é coisa do céu, que é coisa grande, que é coisa de Deus. Amém? Então, voltando, né, a nossa aula, o nosso texto áureo de hoje é: Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. A verdade prática é: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. A leitura da nossa aula hoje, a leitura em classe, encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 3 e 4 e versículo do 9 até o versículo 14. Antes de começarmos a nossa leitura de classe, vamos orar ao Senhor para que Ele venha tomar o primeiro lugar em nossa aula, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Jesus querido, em Tua presença, Te exaltando, Te glorificando, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração e de toda exaltação. Pedimos a Deus perdão pelos nossos pecados diante de Ti. Pai querido, e Te agradecemos por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade, Senhor. Toma o primeiro lugar, Senhor, neste momento, nesta aula. Nos esconda atrás de Ti, nos traga o entendimento através do Teu Espírito Santo e nos abençoa, que nós venhamos diminuir e que o Senhor venha aparecer, Pai querido, e nos esclarecer a Tua palavra, a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus. Então vamos à leitura. Você que não tem posse ainda da tua revista, acompanhe conosco no livro de Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 1, ok? Vamos lá, iniciando pelo versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da nossa possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, né? Deus, ele é maravilhoso. Deus é glorioso, Deus é eterno, Deus é bom. Bom, ao ler a carta aos Efésios, percebi que nossas igrejas podem se apresentar de várias formas e vários estilos também. Ela pode se apresentar em reuniões particulares, elas podem se apresentar nessas reuniões particulares que eu digo são reuniões nos lares, nos cultos domésticos. Ela pode se apresentar em grandes assembleias públicas, em anfiteatros. Ela pode se apresentar em cultos religiosos que reúnem milhares de pessoas, ou em um templo também. Ela pode apresentar em multidões que assistem aos cultos pela TV, ou um culto online, né, com transmissão online. Em um número infinito de fiéis que se ajoelham numa praça pública, em frente a um hospital, por exemplo, quando começa a clamar, jejuar por um enfermo, e até mesmo como fizemos há pouco tempo, né, quando a nação brasileira, em unidade, fez jejum para que o Senhor viesse mover as mãos em favor da nossa nação diante de um inimigo que não sabemos como combatê-lo. E aí a nação se uniu, jejuou, clamou ao Senhor em prol de uma situação que a população está limitada, não consegue combater. E aí é preciso do socorro divino. E isso é igreja. E então a gente vai entender que as construções podem variar. Porém, a igreja não se encontra confinada entre quatro paredes ou espaço físico, tá? A igreja de Jesus Cristo, ela é formada por pessoas provenientes de todas as raças e nações que amam a Cristo e se comprometem em servi-lo. A grande atualidade revela que a igreja está em cada um que se comporta como tal e se envolve em amor. A distância não impede o agir, a interferência, o milagre, né? A distância, ela não vai ser impedimento para aquele milagre que a gente pede ou que a gente necessita. Então, nós somos a igreja do Senhor, né? E nós que
nos reunimos, é nós que decidimos agir como igreja, é nós que devemos estar em unidade. Por quê? Porque Cristo ele está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja não está confinada a um espaço físico, a igreja não está limitada, não está. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. A igreja ela teve início no Pentecostes. Tendo nascido em Jerusalém, ela se espalhou rapidamente por intermédio do ministério dos apóstolos e dos primeiros cristãos, tá? A perseguição estimulou a igreja e com isso a chama do evangelho atingiu outras cidades e outras nações. Ou seja, a perseguição não foi uma ferramenta que fizesse a igreja se calar. A perseguição não foi uma ferramenta que fizesse a igreja ficar paralisada. Observamos que o evangelho aqui, ele atravessou as fronteiras, ele transpassou barreiras. O ide do Senhor aconteceu. Por isso, a igreja foi parar em outras cidades, a igreja foi parar em outras nações. Por quê? Porque o evangelho transpassou as fronteiras. Em três corajosas viagens, Paulo e seus companheiros fundaram assembleias locais em inúmeras cidades gentílicas. Uma das igrejas mais proeminentes foi a de Éfeso, fundada no ano 53 depois de Cristo, e na viagem de retorno de Paulo a Jerusalém. Mas o apóstolo visitou essa igreja em sua terceira viagem missionária. E lá ele permaneceu durante 3 anos, fazendo o quê? Pregando e ensinando com grande eficácia. A gente encontra essa passagem lá no livro de Atos, tá bom? Com grande eficácia. O propósito da carta que Paulo escreveu a Efésios, tá? É fortalecer a fé cristã dos crentes em Éfeso e explicar a natureza e o propósito da igreja, o corpo de Cristo. A igreja ela estava nascendo, ou seja, estava recebendo novos cristãos e eles precisavam ser edificados pela palavra. Eles precisavam conhecer, compreender a fé, né, ser fortalecida, e ele precisava entender qual era a natureza da igreja e qual era o propósito da igreja. Coisas que até hoje temos crentes cristãos que estão na igreja há tantos anos, mas ainda não compreenderam o propósito nem a natureza da igreja, tá? Por quê? Porque não foi ensinado, não procurou aprender também e está ali. O autor desta carta foi Paulo e foi destinada à igreja de Éfeso e aos crentes de toda parte. A data foi aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, durante o período em que Paulo esteve preso. Então, a gente percebe que as dificuldades não servem como desculpa para impedir que a obra de Deus, que o desígnio de Deus seja concretizado. Porque primeiro a gente viu que a igreja passou perseguição e ela cresceu. Depois a gente viu que Paulo está ensinando, se preocupando, dialogando com um povo, sendo que ele estava limitado, ele estava preso, mas ele não deixou de fazer aquilo que ardia em seu coração. Em seguida, o autor da revista, ele entra com a doxologia, tá bom? Segundo o dicionário informal online, doxologia é forma de louvor à glória de Deus, enunciado de uma opinião comumente admitida. A doxologia
ela não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. O que a gente vê aqui? A gente vê que Paulo, ele começa a sua oração, ele se identifica no versículo 1 e ele começa a falar de Cristo, e ali no 3 ele já começa a dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E começa a adorar, a engrandecer, a se encher da graça de Deus, a sentir, né, todos os feitos do Senhor de forma a não se conter, e ele entra numa exaltação a Deus, ele enaltece ao Senhor em Cristo e ele rende graças. Isso é bom. Deus se agrada disso. E a gente vai ver que o Salmo, 139, ele diz que o Senhor, ele nos conhece, ele sonda. Então, quando a gente aprende aqui que a doxologia, ela é a forma de louvor a Deus e ela não pode estar desassociada, ela não pode estar separada de adoração verdadeira. Então não adianta, né, como está escrito lá no livro de Mateus 14, do 7 ao 8, quando o Senhor ele fala sobre uma mensagem de Isaías, que o povo adora, né, de lábios, mas o coração está longe. Então, assim, o homem, ele vê o externo, mas o Senhor conhece o que está dentro. Ele diz que ele sonda o nosso coração, ele conhece cada detalhe do nosso pensamento, se a gente quer sentar, se a gente quer levantar, se a gente deita, se a gente dorme, se a gente acorda, se a gente sobe, se a gente desce. O Senhor sabe. O Senhor conhece. Às vezes a gente faz cara de feliz, mas o Senhor sabe que não estamos, o coração está apertado. Ele conhece. Então, não tem como enganar. Por quê? Porque Deus, ele sabe. O que importa, João 4, ele vai nos ensinar nos versículos 23, 24 e 25, né? Que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, né? Então, o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. Antes de falar da nova posição em Cristo, eu quero colocar aqui que a gente falou sobre as prisões, né? Paulo estando na prisão, a perseguição da igreja. E eu separei aqui algo assim que eu acho muito interessante. As condições das nossas vidas não pode apagar, ofuscar, ou reprimir, ou amortecer, ou matar a chama do sentimento de gratidão que há em nós. Tá? Ao mesmo tempo, quando a gente é impulsionado a fazer algo que a gente sabe que é para o reino, mesmo estando impossibilitado, mesmo estando preso ou estando doente, mas o coração arde, isso é gratidão a Deus. Isso é uma forma de agradecer ao Senhor. Então, a nova posição em Cristo. Quando aceitamos Jesus, nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser chamados de filhos de Deus. Nós passamos a ser chamados de servos de Deus. Nós passamos a ser chamados de adoradores do Deus vivo, de ministros do Senhor, de amigo de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de santos, de justos, de retos. Deus nos adota com uma forma de se expressar a nosso respeito. Ele nos adota como filhos, porque antes nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos do mundo. E o Senhor nos adotou como filhos de Deus. Eu aprendi com a irmã Nelly que antigamente, né, já que se falava de Roma,
aqui está se falando de Roma, Paulo está ali nesse período, que a adoção lá era a seguinte: quando ia adotar uma criança, por exemplo, aquela família que adotava aquela criança, aquela mãe que adotava aquela criança, aquele pai, eles não era só adotar, eles tomavam posse. Era posse que aquela criança passava a ser daquela mãe, daquele pai, daquela família. Então você imagina bem, uma criança que não tinha mãe, que não tinha pai, que estava desamparada, que estava ao relento, que estava órfã, de repente vira propriedade, porque tomava por uma adoção de uma forma tão forte, tão fortalecida, que virava propriedade. E assim é eu e assim é você no Senhor. Quando Ele nos adota, Ele toma propriedade, nós tornamos propriedade exclusiva de Deus e escolhida por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a nossa posição em Cristo. Quando a gente vai para Cristo, diz a palavra do Senhor que nova criatura nós somos. Eis que tudo se fez novo. Nada nos acompanha do passado. Então é nova criatura, somos lavados pelo Espírito Santo, pelo poder do sangue de Jesus. Somos remidos, somos resgatados, somos acolhidos, somos adotados. E isso quer dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque nova posição em Cristo tomou. Tem condição? Tem. Porque a palavra do Senhor, lá no livro de João, capítulo de número 8, vai nos relatar a história de uma mulher que é intitulada como a mulher adúltera, que estava já em condenação diante da sociedade, sendo condenada porque foi pega no ato de pecado, de adultério, que infringia ali a lei que eles seguiam. Mas a palavra vai nos revelar que aparece quem? Jesus, e dá oportunidade para ela daquele passado se apagar. E quando Deus interfere na vida dela, quando Jesus interfere na vida dela, ele dá uma condição. Olha, filha, onde estão os seus acusadores? Não vejo mais nenhum. Então, vá e não peques mais. Por quê? Porque Deus está dando a oportunidade de mudar a minha, a tua história daquela mulher. É nova criatura. Então, não pode mais, porque quando Jesus entra na minha vida, na tua vida, Romanos, está escrito que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos, louvado seja Deus. O que é bênção? E minha amiga Nelly também, ela me mandou aí essa orientação. A bênção é tudo e qualquer bem dispensado por Deus ao homem. Tudo que Deus dispensa para a minha vida, para a sua vida, é considerado bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu filho é bênção, teu filho é bênção, a tua vida é bênção, a tua família é bênção. Tudo aquilo que Deus dispensa para mim e para você. E tudo que é bênção na minha e na tua vida não pode ser amaldiçoado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja Deus. Diz aqui também, ó, a frase o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Louvado seja Deus, é o versículo de número 3. Essa frase significa que através de Cristo recebemos todos os benefícios
de conhecer a Deus. Qual o benefício que nós recebemos? Conhecer a Deus. Porque antes, na velha criatura, quando éramos filhos do mundo, não conhecíamos a Deus. E a gente recebe aqui, louvado seja Deus, os benefícios de conhecer a Deus. Entendamos uma coisa, as bênçãos do cristianismo as bênçãos do cristianismo são sobretudo bênçãos espirituais, tá bom? Deus, ele não prometeu saúde para mim, ele não prometeu saúde para você, como bênção espiritual. Deus, ele não prometeu riqueza para mim, ele não prometeu riqueza para você. Deus, ele não prometeu prosperidade aos cristãos, tá? Cristo diz que teremos inimigos, que teremos aflições, que sofreríamos calúnias, falsas acusações. Por quê? Porque quando eu me torno amiga de Deus, eu vou me tornar inimiga do mundo. Por quê? Porque eu deixei uma vida de pecado para trás, né? Louvado seja o nome do Senhor. Tiago 4:4 diz, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Quando recebemos Jesus, andamos contra o mundo, andamos na contramão em relação ao mundo, porque o governo da nossa vida, ele muda. E por isso passamos a ser perseguidos por uma imensa lista de coisas que querem nos fazer renunciar e tornar a vida antiga, a velha criatura, sabe? A velha escravidão. Somos novas criaturas. Teremos aflições. Isso daí o Senhor deixou bem claro. No mundo tereis aflição. Mas Ele garantiu. Eu venci. Glória a Jesus. Ele venceu o mundo. As aflições, então, sendo assim, eu posso suportar. Eu entendo desta forma. O salmista, lá no Salmo 34, versículo 19, ele diz, olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, primeiro o Senhor lhe diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Depois, o salmista ele já vem falando pra gente o quê? Olha, muitas são as aflições do justo, porém, de todas, o Senhor a livra. Romanos 8:18 diz que assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Então a gente vai entender o quê? Que as perseguições, as adversidades, as dores, o choro, o pranto, a angústia, não vão ser motivo para que nós venhamos desistir, parar, perder a fé, sair do foco, não. Porque o Senhor ele tem palavra, muitas são as aflições, mas o Senhor livra de todos. Da tua aflição tem livramento da parte de Deus. Da tua angústia tem livramento da parte de Deus. Ele garante isso na palavra dele. E detalhe, não pense que essa aflição que você sente hoje é o fim do mundo, é o fim da sua vida, não. Porque ele diz, olha, as aflições que hoje eu tenho, o apóstolo Paulo ele fala, não dá para ser comparada, tá? As aflições do tempo de hoje, do tempo presente, elas não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, tem uma glória a ser revelada, que não vai dar para comparar com a aflição do tempo presente. Isso é palavra de ânimo, palavra de esperança. Louvado seja Deus para a minha e para a tua vida.
como igreja, propriedade escolhida, eleita do Senhor. Como escolhido para receber a salvação, ser perdoados e adotados. Recebemos dons espirituais, recebemos o poder de fazer a vontade divina e a esperança da vida eterna com Cristo. Como temos um íntimo relacionamento com Ele, nós podemos gozar agora dessas bênçãos. É preciso estar com o coração no céu. É preciso estar livre de toda a riqueza terrena. Essa bênção tem condição. E a principal condição para receber essas bênçãos, bênçãos celestiais, a palavra diz que é estar em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E estar em Cristo significa que somos abençoados com toda sorte de bênção, perto de Cristo. Porque quando eu estou perto de Cristo, eu estou mais limpo, eu estou mais puro, eu estou mais resistente. O que me distancia de Cristo? O pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu preciso estar perto de Cristo para poder receber essas bênçãos celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. E reconhecer tudo que vem dele. Eu deixei separado aqui alguns versículos que a revista nos indica, né? Quando a gente vai refletir sobre nova posição em Cristo. João 1,3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Hebreus 5,9 diz assim: tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Hebreus 9,12, 13 e 14 vai dizer assim: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santuário uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspargidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Por que consciência? Porque a gente já falou de adoração verdadeira, a gente já falou de estar perto de Cristo, e quando a gente está perto de Cristo, a nossa mente está em Cristo. O que acontece quando um homem de Deus, ele peca contra o Senhor? Se ele peca com a sua própria carne, ele não sente a dor na carne. Se ele peca com a sua própria língua, ele não sente a dor na língua. Se ele peca com o seu próprio pé, com a sua própria mão, ele não sente a dor nesses membros, mas ele sente na consciência. Na consciência. Então, ele diz aqui, no versículo 14, que se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui, a gente vai falar agora a gente vai falar do versículo 4, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. A gente até falou um pouquinho sobre ele. Então a gente entende que quando o nosso amado Deus, ele criou o mundo, o seu amor transbordou.
E Ele pensou em nós, Ele nos escolheu, nos formou no ministério, nos mínimos detalhes, com carinhoso cuidado, e identificou as boas obras que faríamos. Deus nos escolheu, Ele nos selecionou para seu time, nos chamou para a sua família. Em amor, Ele não nos chamou por obrigação, nem por necessidade, mas Ele chamou por vontade dEle, por desejo dEle. E antes nós éramos filhos de outra família, como eu falei. Nós éramos servos do pecado, nós éramos escravos do pecado e Deus nos resgatou, nos adotou e Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, diz a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que vive e reina para todo sempre. No versículo 9, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 9, a gente vai falar do descobrimento nos mistérios da sua vontade segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Os mistérios. O que acontece? Olha, no livro de Coríntios, também, no 1:26 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Deus, ele não tinha intenção alguma de manter em segredo o seu plano para o mundo. Além disso, esse plano não poderia ser totalmente compreendido até que Cristo ressuscitasse dos mortos. Seu propósito, ao enviar Cristo, era unir judeus e gentios em um único corpo, cuja cabeça é Cristo. Muitas das vezes, as pessoas, não compreendem. Tem muita gente que ainda não compreendeu, não entendeu o plano de Deus. Por exemplo, quando ele fala os gentios, os judeus, quando eu penso em mim, você ou alguém que eu já tive alguma adversidade, eu vejo muitas pessoas que tivemos conflitos, atritos, enfim, e servimos ao mesmo corpo. Isso é Deus. Pessoas que antes quase se mataram, hoje são irmãos em Cristo, servindo ao mesmo corpo, cada um sendo um membro, a qual a cabeça é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ainda não entenderam o plano de Deus, mas em seu devido tempo, Ele nos reunirá junto a si por toda a eternidade. Então, todos entenderão, nesse dia, todas as pessoas se curvarão perante Jesus Cristo, nosso Senhor, por amá-lo ou por temer o seu poder, Toda língua confessará, todo joelho se dobrará, que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Romanos diz assim: o ministério não é um enigma a ser decifrado, nem um tipo de conhecimento comum aos iniciados em uma seita ou religião pagã. Aqui o apóstolo nos faz compreender que ministério denota um aspecto ao ser humano, mas foi revelado por ele em Cristo. Livro de Romanos, carta aos Romanos 11:25, a gente tem essa compreensão. O evangelho, irmãos, ele é aberto para todos. Muitas das vezes a gente demora, porque estamos cegos em nosso entendimento. Quantas das vezes eu já disse, sem Cristo, que eu não era pecadora? Quantas das vezes você também pode não ter falado isso? Quantas pessoas você não já ouviu dizer: eu não saio de casa, eu não brigo com ninguém, eu não tenho inimigo, eu não falo mal de ninguém, eu não faço mal para ninguém. Pelo contrário, eu faço doações, enfim, E aí a gente vai entender que não é disso que Deus está falando. Você não faz mal, mas também você não faz bem.
porque o Senhor tem um plano na vida de cada um ser humano e esse plano vai incluir que você seja instrumento para realizar o bem de salvação, o bem para que essas pessoas venham alcançar essas bênçãos celestiais também. Então, quando você não é instrumento, quando você ainda não se arrependeu dos seus pecados, não aceitou Jesus, não quer dizer, tá querendo dizer o quê? Que ainda está fechado para você essa compreensão. Quando a gente aceita, abre o entendimento, porque a gente começa a conhecer quem é Deus. A vida cristocêntrica, irmãos, é uma vida que a gente vai dizer vida onde Cristo é o centro de tudo. Tudo que faz é para Deus, porque o louvor, a glória, a honra tem que ser para Ele. O que a gente tem visto muito é o contrário do que Paulo se preocupava. Paulo estava se preocupando que o povo conhecesse o Evangelho, soubesse qual era o propósito do Evangelho e fosse ensinado neste Evangelho. E o que nós vimos nos dias de hoje são grandes eventos, coisa cinematográfica, onde se ajunta muita gente, mas Cristo não é o centro daquela causa. Se Cristo não é o verdadeiro motivo daquela reunião. Então se vê muitos palanques, se vê muitos holofotes, né? Deus não precisa de holofote, Ele é a própria luz, Ele é a luz do mundo. Em meio às trevas Ele brilha. Então não adianta eu cantar bem, eu pregar maravilhosamente eloquente, se Cristo não for o centro da mensagem. E as mensagens de Deus, elas são simples. Um simples louvor pode quebrar cadeia, pode libertar um angustiado, um oprimido na simplicidade. Então, não adianta fazer grandes coisas, porque Paulo diz lá no livro de Filipenses, vamos ver aqui, Filipenses 4, se eu não me engano, versículo 8. Filipenses 4, vamos ver aqui, versículo de número 8, me veio a memória. Então vamos lá, ele diz assim, ó: quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem louvor, se a glória for para Deus, seja isso o que ocupe o seu pensamento. É o que ele está falando. Se for para a glória de Deus, nisso pensai. Se for para o nome do Senhor ser glorificado, que isso seja o que ocupe o seu pensamento. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque a Ele sim, a honra, a glória e o louvor, porque tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para Ele. Ele é o centro. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele cresça e que nós venhamos diminuir, não somente na letra de um louvor, não, mas na realidade. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é o principal objetivo dessa aparente adoração? Disso daí que vai ser reunião para adoração. Qual é o principal objetivo?
Deus vê tudo. Ele sonda pensamento, coração. Ele conhece. Nada fica oculto diante dele. No versículo 10, diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus quanto os que estão na terra. De tornar a congregar em Cristo, de retornar, de voltar-se para Ele, porque em Cristo eu posso, em Cristo você pode, em Cristo nós podemos todas as coisas, tá? Aí aqui a gente vai colocar o versículo 11, o versículo 36 do capítulo 11 de Romanos, que é tudo isso que eu já falei, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Tornar, reconhecer que sem ele nada podemos fazer. É em Cristo. A Bíblia, nessa passagem aqui de Paulo, só no versículo 1 que nós estamos, nós ouvimos, nós lemos por diversas vezes. O principal detalhe desta mensagem é estar em Cristo. Oh, glória a Jesus. Por quê? Porque assim diz Jesus: olha, sem mim, nada, 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 nada podeis fazer. Glória a Jesus. Somos impotentes sem Jesus. É em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A soberania, segundo o conselho da soberania do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fomos feitos herança, havendo sido predestinado, havendo tido antecipado. Glória a Jesus. Fomos feitos herança para o conselho da sua vontade. Sabe por quê? Que Paulo estava escrevendo carta mesmo preso? Porque era vontade de Deus. Sabe por quê? Se preocupava com a igreja que estava longe em admoestar, ou em ensinar, ou em despertar? Porque era vontade de Deus. Muitas das vezes nós estamos fazendo coisas que vai além da nossa condição, mas nós fazemos porque é vontade de Deus. E isso é obediência ao Senhor. Glória a Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso. O versículo 13 diz assim: em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra da verdade. Ela quebra toda cegueira espiritual, traz a verdade, a libertação, nos conduz a conseguir perceber, a ver, a descobrir, né? Vai nos descobrir-nos o mistério, tá? Da vontade dele. Então, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido. Por que a palavra é importante? Porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Então, e a fé, ela é um instrumento principal na vida do crente em Jesus Cristo. E ali, tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Esse selo a gente recebe na nossa conversão. Nós somos marcados com o Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela é marcada com o Espírito Santo, quando ela recebe o Espírito Santo, ela é transformada, né? Ela recebe algo espiritual, divino. E esse selo, né, é a presença já do Espírito Santo que faz toda a diferença na vida do crente. É diferente do crente que é batizado com o Espírito Santo. Porque existe muitos crentes que vão receber o Espírito Santo. Na conversão todos nós recebemos. Mas nem todos vão ser batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque existem pessoas que não foram batizados, que já foram, né, para o Senhor, não foram batizados, mas receberam o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, ele não é um batismo para a sua salvação. Ele é um batismo para revestimento do crente, tá bom? Então, para o crente ser revestido do poder de Deus. Mas ele não vai substituir nem anular o Espírito Santo que eu já recebi e que você já recebeu, tá? Que está dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E que ele transparece, né? Você encontra alguém, nossa, aquela pessoa tem um brilho diferente. Louvado seja Deus, não é porque ela é batizada no Espírito Santo, mas é porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Jesus. E o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Penhor da nossa herança. Cristo é a garantia da nossa herança. Cristo, ele é o nosso resgate, é o nosso resgatador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Vou te dar um exemplo bem fácil, assim, bem simples, bem atual, que eu estava conversando com a irmã Nelly. Quando a gente faz um empréstimo de um valor significativo, geralmente a gente deixa algo de valor nosso como garantia, caso não consigamos arcar com aquele compromisso. A gente vai perder esse bem de valor, esse algo de valor que nós deixamos ali como penhor, penhora, tá? Louvado seja Deus. Caixa Econômica faz muito isso. E geralmente as pessoas não têm dinheiro para resgatar tudo, né? Levam joias e penhora a joia. Penhora a joia, pega uma quantia que é inferior ao valor da joia. E quando você vai, se você não tiver o dinheiro para pagar, para resgatar tudo, você vai pagando umas taxas e nunca resgata, enfim. Porque aquilo ali está condicionado a você pagar conforme foi tratado. E eu vejo muita gente perdendo os seus bens. E esses bens, eles são distribuídos, são negociados em leilões a preço, às vezes, infinitamente menor do que o valor que você realmente está devendo lá na instituição. E o que eu estou querendo dizer? Esse penhor, essa penhora, né, que a gente faz com aquilo que a gente tem de valor para um empréstimo, para alguma coisa assim, Cristo se coloca em nossa vida como penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então Cristo aqui, ele se coloca como penhor, ele nos toma como propriedade dele, ele coloca-se como
ele assume aquela responsabilidade, aquela dívida, né? Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o penhor da nossa herança. Ele se faz penhor por mim, por você, pela nossa vida. Isso tudo para a redenção da possessão de Deus, para o louvor de sua glória. Então tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz pela minha vida, não mereço, você não merece. Nada é por merecimento nosso. Nada que a gente vai fazer vai pagar a salvação que estamos em Cristo Jesus, e entendendo que esta salvação nós temos ela hoje e ela é condicionada. Estamos precisando ficar ligados, estamos precisando olhar para o céu, estamos precisando nos desprender, porque senão vamos ficar agarrados às bênçãos que perecem, que são terrenas, e não vamos usufruir das bênçãos celestiais. Não vamos usufruir de uma vida de novidade que é com Cristo Jesus. Então, vamos ficar atento, vamos nos desprender, vamos viver um evangelho cristocêntrico. Cristocêntrico, um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho transparente, um evangelho sincero, um evangelho aonde a gente venha externar aquilo que a gente recebeu. Num tempo como esse, é fácil, louvado seja Deus, achar verdadeiros adoradores, porque é tempo de compaixão, é tempo de exercitar o amor de Cristo para com os nossos irmãos. É tempo, louvado seja o nome do Senhor, de nos desprender. Não é tempo agora de ajuntar, é tempo de compartilhar, é tempo de exercer a solidariedade, o amor de Cristo, a compaixão. Louvado seja o nome do Senhor, que temos como igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele nos abençoou com bênçãos celestiais. Nós temos uma mente renovadas em Cristo. Nós temos uma mente livre, libertas em Cristo Jesus. E nada, 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 nada poderá nos prender a este tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Não se prenda, não se prenda à situação. Não deixa que a sua mente fique cativa. Louvado seja Deus, temos um bom exemplo. Paulo estava preso, mas a sua mente estava livre. Seja livre no Senhor Jesus Cristo. Seja livre a sua mente em Deus. Esteja em Cristo, porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ser uma igreja fortalecida no Senhor. Olha bem o que a Bíblia nos ensina. Glória a Jesus. Edifica a tua casa na rocha. A rocha é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A rocha é Cristo Jesus. Porque edifica a tua casa na rocha. Porque vem dias maus. Vem os fenômenos da natureza. A gente passa chuva, a gente passa tempestade, a gente passa redemoinho, a gente enfrenta, louvado seja Deus, tsunamis, maremotos, terremotos. Louvado seja o nome do Senhor. A casa que é edificada na areia não resiste. A casa que é superficial não resiste. A casa que não é ensinada, doutrinada, instruída, ela não vai resistir
ao dia mau. Então, seja revestido pelo poder de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba revestimento nesta hora. Receba revestimento para a tua vida. Receba revestimento para a tua mente. Receba revestimento para o seu entendimento. Seja renovada em Cristo Jesus. Seja renovada no Senhor. Você tem neste dia a palavra da verdade. É esta palavra que te faz crescer, que te abre os olhos, que te dá entendimento, que te liberta. É esta palavra do Senhor. Mas não esqueça de tudo que nós falamos aqui. O detalhe é estar em Cristo. Louvado seja Deus. Vai receber quem está em Cristo. Deus abençoe. Deus te fortaleça. Deus seja contigo. Deus glorifique o nome dele em sua vida. E Deus te dê a paz. Glória a Jesus. Deus abençoe. Amém.